Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo. Para aquelas pessoas que estão frequentando o projeto pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Esse é um projeto que pertence à Universidade Federal de Goiás, a EMAC, a Escola de Música e Artes Cênicas, e tem esse objetivo, né, de estar sempre em busca do conhecimento, conversar sobre trompa, sobre música, sobre rotina de estudos. É o que eu sempre falo aqui, eu penso que a gente não pode deixar essa chama se apagar. Então, eu considero muito importante esses encontros, sejam sempre bem-vindos, tá bom? Hoje, o projeto, né, a aula, que para mim é muito mais do que uma live, é uma aula, é sempre muito enriquecedor. Hoje, essa aula está acontecendo, vai acontecer num horário e dia diferente, né? Até por conta do fuso horário. Na Alemanha são 5 horas a mais do que aqui no Brasil. E também o Johan, ele tinha uma gravação e por esse motivo não foi possível que acontecesse na terça-feira, tá bom? Mas nada que nos atrapalhe, tá? A ideia é sempre, pelo menos de 15 em 15 dias, que nós tenhamos esse encontro virtual. Nosso convidado de hoje, Johan Pereira, acredito que a maioria conhece, um super trompista. O Johan, ele tem uma trajetória muito bacana, ele foi primeira trompa da OSBA, Orquestra Sinfônica da Bahia, foi primeira trompa durante muitos anos também na Estadualzinha, em São Paulo. É um trompista que já vem se destacando há muito tempo. Tenho certeza que hoje vai ser muito bacana esse nosso bate-papo. Então, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas, comentários, tá bom? Johan, seja muito bem-vindo. Primeiro, muito obrigado por ter topado, tá bom? Sei que você tem uma rotina muito pesada aí na Alemanha, uma rotina de estudos muito intensa. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite para a gente aprender muito com você e bater esse papo. E gostaria que você desse as suas considerações iniciais, por favor, Johan. Bem-vindo. Uhum. Obrigado, Igor. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? É sempre uma honra, também uma alegria, né? Poder compartilhar aquilo que eu venho aprendendo, aquilo que eu venho somando ao decorrer da minha carreira, né? De estudante, músico de orquestra. É sempre bom a gente poder, exatamente como você falou no começo, compartilhar informações, né? Para que o grupo trompístico, né? Não só no Brasil, como todo mundo, possa crescer, né? E não ficar um, um longe do outro, né? A gente possa se aproximar mais, né? Um do outro, compartilhar informações. Às vezes a pessoa aprendeu alguma coisa que você ainda não sabe, ou então uma informação diferente que você recebe ali, às vezes melhora algo para você, ou dá um estalo, você fala, nossa, poderia fazer isso e acaba te ajudando. Então, para mim, é uma honra poder estar aqui com vocês e muito obrigado pelo convite já de antemão. Será muito prazeroso conversar com vocês. Por nada, Johan, a gente que agradece, vai ser muito prazeroso esse bate-papo e essa aula com você. Johan, aqui, como a gente conversou, é um bate-papo, não tem roteiro, mas eu sempre gosto de começar com uma pergunta para todos os convidados, que é como você começa o seu dia com a trompa, perdão, uma ligação aqui. Nesse começo do seu dia, quais são os fatores que você considera que são importantes para esse Uhum. pontapé inicial com a trompa? Se de repente você começa com exercícios de respiração, se você talvez faz exercícios de buzzing ou não. Para você, como você geralmente começa o seu dia com a trompa e o que é importante para o Johan nesse sentido? Para mim, a primeira coisa mais importante que nós trompistas, não só nós trompistas, mas como todos os músicos, eu acho que deveria ser a gente poder sentir o nosso corpo, sentir o que o corpo está falando. Porque às vezes a gente pode chegar para estudar e estar num dia muito cansado, ou então a gente chegou de um trabalho e ainda vai estudar, ou então a gente teve muitas atividades no dia e a gente acaba
erroneamente, começando o estudo de maneira sem perceber, a gente acaba nos derrubando, né? Por exemplo, eu digo, às vezes você teve uma rotina de ensaio na orquestra, ou alguns ensaios pesado, teve muitas horas de ensaio, 2, 3 horas, e aí você chega em casa, você começa com um exercício que já toma muita força de você, seja ele um exercício musical, tocando algum concerto diretamente, ou então realmente reaquecendo, né? Porque é sempre muito importante a gente poder sentir o nosso corpo e ver a sensação do nosso corpo naquele dia. Por exemplo, eu nunca começo com o mesmo exercício todo dia, porque eu acho que se a gente todo dia fizer o mesmo exercício, fica uma coisa muito igual e o corpo acaba decorando isso, o nosso cérebro decora isso e a gente acaba não evoluindo. Então, é sempre bom a gente começar com um exercício diferente, fazer alguma variação daquele mesmo exercício. Nós mesmos podemos pegar algum exercício que o nosso professor passa, algum exercício que a gente conhece e poder começar a ampliar esse exercício. Usar para nós mesmos, sabe? Às vezes você fala, esse exercício, eu não gosto muito desse exercício, eu acho que não me ajuda, mas de repente você pega esse exercício e você adapta para você. Fala, eu tenho problema de ligadura, talvez. Aí você vai, numa escala, você consegue resolver isso. Você começa do, ré, do, mi, do, fá, do, sol. Ou então faz a escala completa, mas sempre tentando sentir. Primeiramente, é sempre bom você sentir como é que está a sua boca. Hoje não acordei bem, a minha boca está um pouco dura. Ou, eu não sei o que vai sair. Então, eu sempre tento começar muito tranquilo, assim, sentindo o meu próprio corpo. Muitas vezes eu começo o dia com buzzing, fazendo buzzing, ou então faço vocal, ou então eu começo tocando simplesmente algumas notas, escalas, ou alguns exercícios que eu já tenho em mente, porque a gente sempre deve se policiar muito bem, já para logo de início, a gente saber o que a gente está fazendo e começar bem. Tipo, hoje eu quero trabalhar específico para isso. E eu acho muito interessante quando a gente consegue sentir, pô, ok, sei lá, estudei 5, 6 horas ontem, tive ensaio, não sei o quê. Aí no outro dia, você vai ter que ver se você vai conseguir. Você sente isso, tô cansado hoje. Então comece devagar, faz uma escala, piano, tenta sentir o seu próprio corpo, como é que ele está reagindo, para não poder também desgastar ou então, sabe, você estragar o seu músculo. E você não, por exemplo, a gente não chega quando a gente vai. Academia, a gente não chega já pegando 100 quilos ali no braço, pá, 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 pá. Não, porque isso vai danificar o seu músculo. Você sempre começa menos, 10, 15, 20 ou até menos. Então, eu acho muito importante a gente poder analisar no dia o que o nosso corpo nos fala, né? E se a gente prestar atenção, o nosso corpo sempre está falando com a gente. Pô, tô cansado hoje. Ou então a boca, se sente ela um pouco mais dura, faz uns exercícios mais leve, pega umas coisas mais leve. Ou então toca uma melodia, né? Toca uma melodia para começar o seu dia. Se você gosta, começa tocando uma melodia. Às vezes você tá, tô meio sem ânimo hoje para estudar, ou então não tô com vontade. Pega alguma coisa que você gosta, começa a tocar, tenta sentir, respira fundo, devagar. Aí você começa a realmente acordar o seu corpo para ele sentir, ele vai começar a trabalhar o músculo da boca, vai começar a tocar. Porque é sempre muito importante para mim isso, você primeiramente sentir o seu corpo, porque nós como os músicos, a gente nunca para de estudar. Então, se você hoje você não presta atenção nisso, se você não cuida do seu corpo agora, lá na frente, 10 anos, 20 anos, ou até 5 anos, você pode estar danificando seu corpo e nem perceber. E lá na frente você falar, pô, se eu tivesse prestado atenção, se eu tivesse cuidado melhor, se eu tivesse, sabe, consciência daquilo que eu estou fazendo, seria uma coisa muito melhor. Eu estaria melhor hoje, estaria mais em forma e estaria conseguindo fazer mais coisas. Então, para mim é muito importante essa primeira conscientização, sabe? Você sentir o seu próprio corpo. Bacana, Johan. Achei muito interessante isso que você falou, né? De nós sempre variarmos os exercícios,
E é exatamente isso que você falou, nós somos eternos estudantes, né? Independente do nível, se é profissional, se tem 1 ano de tronco, 2 anos, né? O músico ele é sempre um estudante. Exatamente. E Johan, eu gostaria que você falasse um pouquinho, por favor, a respeito dos 3 elementos que o professor Will Sanders trabalha com relação ao uso do ar, né? Quem já teve contato com o professor Will sabe que ele sempre recomenda o trabalho desses elementos, ou seja, a quantidade do ar, a velocidade do ar e a compressão, né? E você, como você está tendo esse contato semanal, né, bastante intenso aí na Alemanha, eu gostaria que você falasse um pouquinho, por favor, sobre esses 3 elementos do ar, para quem de repente ainda não teve contato com o professor Will e para quem teve também para aprimorar ainda mais esses elementos que são muito importantes. Sim. Uma questão muito importante que o professor Will trabalha é essa questão que você realmente falou, é sobre o ar, né? Como a gente pode usar o ar melhor, como a gente pode transformar o ar como nosso ajudante, né? Não como alguma coisa que vai nos atrapalhar ou vai nos impedir. A gente tem que sempre pensar como se a gente realmente tivesse, como se a gente fosse respirar normal, tá falando. Porque com o instrumento, a gente fala com o instrumento através de notas e passagens musicais. Então, como se você estivesse falando aqui, você, por exemplo, quantidade de ar. A gente meio que como músico, a gente estuda para saber o tanto de ar que você vai precisar usar numa certa denominada passagem. Por exemplo, você tem 2 compassos de solo ali, você não vai um compasso antes, você não vai ficar pegar todo o ar que você conseguir possível assim, né? Por que não? Porque isso só vai te atrapalhar, você vai fazer um esforço desnecessário. Isso acaba criando tensão em alguns músculos e fazendo você ficar tensionado em outras partes. Isso demonstra muito no som. Isso passa para o som. Se a gente tem, por exemplo, 2 compassos em 4x4 numa velocidade a 100 no metrônomo, sei lá, 1, 2, 3, 4, 1. A gente já calcula, como a gente sempre vai estudar, sempre tem que estudar essas coisas com metrônomo, é sempre bom. E muitas coisas a gente já sabe o tanto de ar que a gente vai estudar, vai usar. Por exemplo, uma passagem que nem estou falando de 2 compassos, você não vai encher o pulmão todo, falar, não, preciso de muito ar. Não, isso só vai te atrapalhar. Então você tem que ter essa conscientização do quanto de ar você precisa usar. E muitas vezes você não precisa nem fazer esforço, é como se você estivesse respirando, você vai lá, acabou aqueles compassos. Você não fez nenhuma tensão a mais. Você não vai te derrubar com isso, sabe? Porque quanto mais ar você fica, às vezes você faz um esforço tão grande para pegar muito mais ar, e aí você acaba tocando aquele jeito. Em vez de tocar mais livre, sabe? Você vai forçar isso aí. Isso não é bom, porque isso passa para o instrumento, passa para o som. Então, essa questão da quantidade é sempre muito importante. A gente está sempre estudando, ver, eu preciso usar um tanto de ar aqui, diferente de outras passagens, quando maior a passagem, né? Ou então, como a gente está fazendo grave, tocando, sei lá, parece uma passagem no grave, a gente vai usar mais ar, mas é um ar mais lento. Então, a gente tem que saber controlar aquele ar. Por exemplo, o professor Will sempre dá um exemplo da mangueira. Quando a gente abre a mangueira toda até o final, vai sair bastante água, mas a água vai cair aqui na frente. Agora, se você aperta a mangueira, o que vai acontecer com a água? Ela vai mais longe. Então, o ar mais rápido, você vai conseguir tocar mais agudo. Você está trabalhando o ar, porque o ar mais lento, você consegue adaptar ele certinho, mas ele está aqui, né? Está parado na sua frente. Então, essa questão da mangueira, se você aperta ela um pouco mais, ela vai mais longe. Você está usando a mesma quantidade de ar, só que a velocidade é diferente. Isso que tem a diferença, a gente precisa pensar. Quando eu vou fazer uma ligadura de oitava, eu preciso usar mais ar. Não, você vai ter que usar o mesmo ar. O que vai mudar é a velocidade do ar.
E a velocidade do ar tem que casar junto com esse movimento que os nossos lábios vão fazer interno. Então, você vai fazer isso aqui, os seus lábios fazem... Sempre faz esse movimento. O ar vai ser o mesmo, só que a velocidade dele vai ser muito mais rápido e tem que casar isso aqui. Por isso que a gente tem que estudar, a gente estuda muito isso também, né? De coordenação do ar com a nossa língua, coordenação com os lábios. E o professor Will também tem muitos exercícios com frulato, né? Uns exercícios muito bom que força você a realmente usar mais ar e usar o ar de uma maneira certa. E muitas vezes, em alguma passagem, a gente toca tal, aí erra no meio lá, e a gente fica, pô, errei, sabe o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo de errado, né? Aí você toca de novo, erra no mesmo lugar. Aí você fala, ué, tem alguma coisa errada aí. E aí você começa a perceber, você vai estudando e usa esses exercícios que o professor realmente passa. Com o frulato, você vê que às vezes você acha que para você está dando tudo certo ali e você esquece do ar. Fica no automático, né? A gente coloca no piloto automático, né? E a gente acaba esquecendo que a gente tem que sempre trabalhar com ar e saber o que está acontecendo, né? Tem que estar consciente do que a gente está fazendo quando a gente toca. Quando a gente estuda, principalmente, porque o nosso intuito é de preparar para um concerto, uma gravação, uma apresentação, e chegar na hora você desfrutar daquilo que você estudou. Chegar na hora de tocar, não tem aquilo que você ficar pensando, nossa, como é que será que eu vou fazer isso? Como é que eu tenho que usar o ar? Não sei o quê. Não, você já tem que estar bem preparado. E isso, quando você está bem preparado, você consegue realmente estar tranquilo, você sabe daquilo que você trabalhou, que você utilizou, e na hora você só vai usufruir isso aí, fazer música, né? Se você tiver solo, é só você, mas com piano, música de câmara, você vai fazer música com seus colegas, vai ouvir, vai perceber o que está acontecendo e levar a sua música. Mas é muito importante no nosso trabalho, né, nossa tarefa de casa, a gente atentar para tudo, assim, e perceber o que a gente está, como a gente está usando o nosso ar, o que a gente está fazendo, né, e como a gente poderia melhorar, muitas das vezes. Porque muitas das vezes eu mesmo já aconteceu muitas vezes, e ainda acontece, a gente começa a tocar um trecho, vai, tá saindo muito bem, você fala, nossa, tô acertando tudo, não sei o quê, e aí você acaba viajando e esquece do que você está fazendo, do trabalho com ar, de manter a nota, tudo certinho, pensar na musicalidade, dinâmica, e a gente acaba esquecendo, e aí você fala, pô, errei, né? Caramba, não erro essa parte, desde que eu estudo, já toquei umas 3 vezes, não erro, mas aí a gente percebe que a gente tem que ter uma concentração maior, a nossa concentração maior tem que ser nos estudos, além para saber, para o cérebro entender o que a gente está fazendo, o que o corpo está executando naquele momento que a gente toca tal passagem, porque na hora a gente não vai pensar isso, na hora a gente vai estar preocupado em passar a nossa música para o público. Então, é sempre muito importante esse estudo do ar que a gente faz, tanto a quantidade, a compressão que a gente precisa fazer e tudo, porque a gente depende 90% é do ar. A gente não fica, a gente consegue tocar 100, sei lá, 95%, 5%, técnica, os lábios, mas o ar, a gente usa o ar para tudo. Então, muitas das vezes, a gente tem só que realmente internalizar isso para nós, sabe? Nós mesmos, e entender como a gente pode melhorar isso, como a gente pode entender o que a gente está fazendo e prestar muita atenção, né, em nós mesmos, estar concentrado para isso. Muito bacana, Johan. Eu acho que dava para a gente marcar uma aula, um encontro só para falar sobre ar, né? Sobre esses elementos que são realmente muito importantes. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer ao Johan? Acho que por enquanto ainda não. Johan, você poderia falar um pouquinho como foi esse processo de preparação para você estudar aí na Alemanha, com relação ao repertório também, qual foi o repertório que eles solicitam, até para, de repente, quem tem interesse em estudar com o professor Will, que é, sem dúvidas, um dos grandes professores de trompa do mundo,
né? Nós temos a sorte que o professor Will vem com uma certa frequência aqui no Brasil, né? Infelizmente, acho que ele não veio ano passado, até por conta da pandemia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho nesse sentido, né? Como foi esse processo, né, de preparação para você ingressar aí na universidade em Karlsruhe, e com relação ao repertório, qual o repertório que é solicitado, né? E também a sua preparação com relação ao idioma, né? Que isso, obviamente, é válido para qualquer pessoa que queira estudar fora. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Uhum. Sim, começando com o repertório, né, para eu não esquecer já, eles sempre pedem aqui, são duas peças de períodos diferentes. Por exemplo, na minha prova eu toquei o quarto de Mozart, do clássico, e o primeiro de Strauss, romântico. Então, e você faz a prova aqui com a pianista, né? Você chega alguns dias antes e faz o ensaio com ela e depois tem a prova. A minha preparação aqui foi muito intensa, porque eu não sabia nada de alemão, né, para começar. Então, e nesse momento, quando eu conheci o professor Will, eu estava na Bahia. Ele foi, ele faz parte do projeto Neugibá, né, como professor convidado. E eu tinha acabado de entrar na Bahia e ele foi dar uma semana de masterclass lá. Foi aí que eu conheci o professor Will. Eu já sabia que ele ia para o Rio, dava aulas em vários projetos também, no Brasil e Alemanha, como na Bahia também. E eu já estava numa orquestra profissional, só que mesmo assim eu sentia isso de querer estudar fora. Esse interesse meu foi de querer estudar fora de sempre, já desde criança. Então eu vi a oportunidade, eu falei, vou conversar com o professor, vou me preparar e vou ver o que eu preciso fazer para realmente, né, tentar uma vaga na universidade para estudar com ele. Porque, como você falou, o professor é um grande trompista, um grande professor reconhecido aqui mundialmente, muito requisitado. Então, a gente tem que se preparar muito bem, né? Então, e eu estava na semana de ensaio de orquestra e eu falei, caramba, não vou conseguir ter nenhuma conversa com ele, né, para poder saber sobre a prova e tal. Mas graças a Deus deu tudo certo, consegui me encontrar com ele, conversei, a gente conversou bastante sobre a prova, mas antes de realmente vir estudar aqui, eu acho que é um ponto importante é você conhecer o professor. Você, pessoalmente, ter uma conversa com o professor, se você puder, e realmente conversar cara a cara com o professor, que você vai ver se é aquilo mesmo, se o professor ele olha para você, sabe, de igual, conversando mesmo, para você entender. Porque muitas das vezes a gente estuda, tenho vários amigos que estudaram só de outros instrumentos, né? Estudaram com alguns professores porque outras pessoas, né, estudaram com eles. Falam, não, vai estudar com eles aqui. Mas muitas das vezes esses amigos, tem um amigo até, ele não se adaptou com o professor. O professor, não sei o que aconteceu, deu algum problema, mas enfim. Então, é sempre bom você ter esse contato com o professor. Se você puder, vem uma semana antes, ou então vem em outro período, conhece a universidade, conhece a cidade que você, se conseguir a vaga, vai morar, né? Para você realmente ver se é aquilo mesmo que você quer. Às vezes não é. Às vezes, para uma pessoa deu certo e aquela pessoa gostou, foi, estudou, mas às vezes para você não é aquilo que você quer. Você fala, eu achei que era uma coisa, é outra. Porque assim você não perde tempo. Então é sempre muito bom também a gente analisar isso e a gente realmente saber sobre aquele professor. Fala, não, o professor tem vários alunos, formou vários alunos, conversa com esses alunos, pergunta o que eles achavam, o que sempre acontece, o que eles estudaram, como é que foi a preparação deles. E isso foi muito importante para mim também, que na época que eu estava vindo para cá, eu conversei bastante com o Daniel Filho e o Fossa, né, Rafael, e eles me indicaram muito, mas eles falaram, mas converse com o professor você, né? Para você ter esse sentimento de para ele conversar com você, ainda mais que ele fala português, né? Então, para ele ter esse contato com você, né? Você tem que sentir se é aquilo mesmo que você quer. Não pode fazer, tal pessoa falou para você estudar lá, falou que o professor é bom, que vai dar tudo certo. Não. Você tem que sentir isso em você. Você fala, não, é isso que eu quero. Eu estou sentindo
eu acho que vai dar certo, vou me preparar, fazer a prova. Então, isso foi uma coisa muito importante para mim. Pode ser que para outras pessoas não, mas para mim, essa preparação anterior da preparação, né, digamos assim, foi muito importante, o reconhecimento. Eu tinha uma viagem já programada aqui para a Alemanha, então eu falei com o professor, não, eu vou para a Alemanha antes da prova, e se der certo eu faço a prova já. Ele falou, não, tudo bem, vem, aí faz a aula comigo, tal, a gente prepara. E, e aí eu fui, falei, nossa, gostei da cidade, a cidade é tranquila aqui, e como eu sou do interior, tranquilidade para mim não é problema. E foi muito importante esse contato, tive aulas, conversei com o pessoal da classe dele, que tem pessoal que fala português aqui, né? Dois portugueses. Então, eu tive esse contato, consegui falar, ainda consegui ver como é que era, como é que eles falavam o alemão, né? Eu cheguei a estudar algumas coisas só para dizer olá, tudo bem, mas realmente não tinha estudado, né? Mas daí eu realmente sentia vontade, né, de querer vir estudar aqui. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu já falei, preciso arrumar um curso de alemão, preciso preparar tudo. E porque assim, eu acho muito importante que a gente, eu sempre falo isso para os meus amigos, para as pessoas que estão comigo, que a gente tem que estar sempre preparado, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Ainda mais na vida do músico, uma hora aqui, aí alguém te chama, faz um convite para você dar uma aula, para você tocar na orquestra, fazer algum cachê. Então é sempre bom a gente estar sempre preparado. Então, eu já estava preparado, porque a gente sempre estuda os concertos de Mozart, de Strauss, a gente sempre está estudando repertório, trecho de orquestra. Então, eu falei, agora eu vou tentar aprimorar da melhor maneira, passar isso várias vezes e simular a prova, né? Até chegar o dia da prova, para eu me sentir mais confortável e mais confiante, além do alemão, né? E foi muito interessante também, porque eu tive essas semanas, eu fui em janeiro para a Alemanha e a prova era em junho, isso, no meio de junho, porque ele não abriu vaga em março, então eu não conseguiria fazer. Mas isso tudo encaixou certinho, porque isso já deu tempo para eu estudar o alemão. Mesmo que não seria um tempo certo, que eu sempre aconselho, dependendo aonde você vai estudar, seja na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, se prepare com a língua antes. Esteja preparado, estude, faça cursos e chegue preparado. É a melhor coisa que você faz. Porque senão você chega aqui sem saber nada e aí é um caos. Eu falo isso porque eu estudei alemão 3 meses antes de vir por aula particular, mas não foi o suficiente. A gente sabe que não é. E foi mais para poder fazer a prova e realmente entrar na universidade. Mas foi um processo muito longo para mim, porque eu também fazia parte da Orquestra Sinfônica da Bahia, né? Eu tinha que fazer os meus serviços lá e além disso, eu tinha que estudar para a prova, eu tinha que me preparar. Então foram semanas intensas, eu estudava alemão, fazia repertório. Então, é sempre bom a gente estar preparado e a gente saber se é aquilo mesmo. Por exemplo, eu podia ir e não gostar da universidade, não sei, não me adaptar. E, tipo, eu perdi meu tempo, entre aspas, né? Porque a gente está sempre estudando e aprimorando, mas é sempre muito importante. E quando eu vim aqui, eu vi que era aquilo mesmo que eu queria. E realmente a preparação com a língua é muito importante. Não só para você se comunicar aqui, mas também para você tocar nas orquestras, ser convidado. Você tem que estar bem ali, você tem que entender as pessoas, conversar, né? De igual para as pessoas. E tanto que eu cheguei aqui, eu fiz um curso de alemão de 6 meses. Eu fiz 6 meses de curso, 4 horas todo dia, de segunda a sexta. Eu estava ali no curso, era a manhã toda de alemão, a cabeça no final já estava explodindo, né? Porque é muito intenso, são cursos intensos. Eu saía dali, já ia para a universidade estudava, tinha aula teórica, aula de trompa, aí voltava para casa, aí ia fazer os exercícios de alemão para o próximo dia. Então, os meus primeiros 6 meses aqui foram muito intensos. Mas também foram um dos melhores também, que eu vi o meu crescimento também, não só na trompa, né, que muda muita coisa, a gente fica, nossa, aquilo e tal, tem que fazer isso, mas na língua, né, porque, pô, 6 meses ali, vai, tem que fazer isso, estuda isso, você vê que você começa a ganhar uma fluência maior, e nisso você consegue conversar com as pessoas, aí você já vai ficando mais aliviado, né,
você vai relaxando mais, o estresse vai diminuindo, porque não é fácil, porque a gente é muito intenso aqui, bacharelado, tem muitas matérias teóricas, né? E como, se a gente não sabe a língua, dificulta mais ainda. Aí você tem que ir atrás, tem que procurar a palavra, procurar a frase. Além de estudar a matéria, você tem que procurar as palavras para saber o significado e tudo. Mas foi um momento muito importante para mim também. E eu não me arrependo de nada que eu fiz, faria de novo. E estou continuando. Ainda a gente continua estudando alemão, né? Porque não pode parar, senão a gente começa a esquecer palavras, esquece aquilo. E... Mas uma coisa é certa, quando você vai na secretaria da universidade, você sempre vai esquecer alguma coisa. É sempre um medo assim que todos os alunos passam. Você pode estar falando bem alemão, você chegou na secretaria, as mulheres já te olham assim, já sabe que você é estudante internacional, você já treme na base. Mas é muito interessante. Eu imagino, Johan. E com certeza o enriquecimento cultural que você está tendo, né? Aprendendo um outro idioma, aprendendo mais sobre a cultura, né, alemã também. E, é claro, o aprendizado com o instrumento, aprendizado musical, né? Isso é muito, muito bacana mesmo. Johan, seu áudio está travando um pouquinho, mas eu acho que não está atrapalhando, não. Pelo menos, estou conseguindo te ouvir. Às vezes corta um pouco, mas eu acho também que está todo mundo Eu vou aproximar um pouco do conseguindo microfone aqui te também. ouvir. Às vezes, assim, corta um pouquinho, não sei se só para mim. É, beleza. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer para o Johan sobre outros assuntos também? Vamos aproveitar esse tempinho que nós temos com o Johan. Então, se alguém tem alguma pergunta, pode ficar à vontade, por favor. Oi, Igor, tudo bem? Tem uma. Opa, pode fazer a pergunta. É o Nadab? Isso. Fala, Iô, beleza? Fala, Tô Davi. com, o Bom, tô com o vídeo desligado aqui, mas o áudio dá. Iô, eu Beleza, queria saber de Nadab. você, gostaria de saber quais foram, né, as principais mudanças assim, trompísticas mesmo, desde que você começou a estudar com o Will Sanders, assim, seja aprimoramento de alguma técnica, enfim, de qualquer forma, assim, alguma mudança que você percebeu. legal, Davi. Obrigado pela pergunta aí. Uma das coisas que eu mais percebi foi o jeito mesmo de tocar. Porque muitas das vezes a gente acaba estudando e fazendo mais esforço do que a gente deveria, né? Eu acho que aqui eu me sinto mais, não sei, menos estressado, digamos assim, para tocar. Eles têm uma concepção da música aqui e de estudo de trompa e tal, que você tem que saber usar o seu corpo da maneira correta, que vai facilitar para você tocar o instrumento. Não que vai ficar mais fácil. Vai ser sempre difícil, é a trompa, né, gente? A gente conhece. Mas vai te ajudar, entendeu? A realmente ter uma noção melhor do que você está fazendo com o seu instrumento, como você está tocando e como você quer que soe, né, quando você toca. No começo eu tinha muito a ideia da escola americana, nada contra, mas hoje em dia o meu professor é daqui da Alemanha, né? Ele é holandês, mas ele sempre tocou aqui na Alemanha e tal. Então tem uma influência maior do movimento alemão aqui, né? Do movimento trompístico alemão, e muda muitas coisas. Mas para mim foi essa mudança, sabe, de tocar mais para fora, sem medo, você arriscar mesmo e fazer tudo aquilo que você está preparado. Você tem que estar sempre preparado. Você estuda antes, vai, apresenta a sua apresentação, o seu concerto. Então, essa maneira de tocar, sabe, buscando sempre o lado da música, porque o lado técnico a gente vai trabalhar antes, a gente vai se preparar antes para isso. Então, e na hora de tocar, a gente vai apresentar o nosso resultado. Então, nisso é uma maneira de pensar mais livre, digamos assim, né, se eu posso dizer, que você toca mais para fora, toca realmente para as pessoas, mostra o seu trabalho, né? Você já teve ali estudando escala, harmônico, ligadura, staccato. Aí na hora de tocar, você só tem que apresentar, você não precisa se preocupar.
Se você está bem preparado, você não precisa se preocupar com essas coisas. Você chega e toca, e seja feliz. E isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente fica com medo de tocar, então a gente pensa, o que tal pessoa vai pensar, que não sei o quê, blá, blá, blá. Mas eu acho que a gente tem que ter uma confiança maior internamente em nós mesmos, sabe? E na hora de tocar, falar, isso aqui é o meu produto. Como se fosse, a gente estivesse vendendo o nosso produto. A gente está mostrando aqui, ó, esse sou eu, esse é meu som, esse é o jeito que eu toco. E, logicamente, a gente vai sempre se preparar, vai querer se preparar da melhor maneira para poder apresentar isso para as pessoas. Então, eu acho muito importante a gente ter essa confiança interna na gente mesmo, sabe? Porque, senão, o que seria, né? Como é que a gente vai aproveitar da música? Como é que a gente vai passar os sentimentos que a música leva para as pessoas, né? As pessoas que estão como um público, né? Ouvindo e vão estar recebendo essa nossa música, seja no momento de tristeza, alegria, fúria, sabe? Então, isso é muito importante, a gente ter essa internalização nossa de confiança e chegar, não, vou tocar aqui, vou dar o meu melhor e tocar realmente da melhor maneira para o público, né? Para fora, põe para fora o que você estudou, trabalhou e apresenta, entendeu? Essa questão. Beleza, obrigado, Ian. Valeu. Nada. Beleza, obrigado, Nadab, pela pergunta. Johan, em cima ainda da pergunta do Nadab, que eu achei muito interessante, eu gostaria de saber como que atualmente você organiza e divide os seus estudos, né, com relação à técnica do instrumento, ao repertório também. Eu sei que você tem uma rotina muito puxada na Alemanha, não só com as aulas de trompa, mas também com as aulas teóricas. Mas falando especificamente sobre essa parte mais técnica do instrumento e também com relação ao repertório, como que você divide hoje a sua rotina de estudos? Como eu falei no começo, é um ponto importante. Eu procuro sentir como eu estou me sentindo no dia. E eu sempre começo bem mais leve, assim, tentando sentir os meus lábios, tentando fazer algumas notas mais leves, mais piano, e sentindo, e eu já sei, dependendo do dia, eu sei o que eu preciso trabalhar, por exemplo. Antes de começar, eu já penso, hoje eu preciso trabalhar tal coisa, hoje eu vou trabalhar trinado, hoje eu vou trabalhar staccato, ligadura, mas eu procuro, para mim, eu não vejo uma separação no aquecimento para o estudo, porque a gente já aquece e já continua tocando para mim. Eu vejo dessa maneira. Logicamente, a gente tem alguns exercícios que a gente faz para aquecimento, mas eu englobo tudo numa coisa só, para mim. Porque no momento que eu estou aquecendo, eu já posso estar fazendo alguns exercícios já para me ajudar, para movimentar o lábio. Eu gosto sempre de começar bem leve, mas movimentando o lábio para poder acordar e sentir o lábio, né? Começo com uma escala, um arpejo, e muitas vezes eu trabalho com frulato, né? Eu uso bastante frulato aqui, eu sou da concepção que frulato te ajuda muito a você entender como você está trabalhando o seu ar, como você pode melhorar, né, tal passagem na hora de estudar. Então eu uso bastante frulato, mas sempre, dependendo da semana, a gente já sabe o que, se a gente tem alguma apresentação, se a gente tem algum concerto ou algum estudo, né, que realmente, algum ensaio que precise de uma parte mais técnica específica. Mas a gente vai trabalhar em cima disso, eu trabalho em cima disso. No caso, por exemplo, a gente teve gravação aqui do grupo de trompas, então tinha muitas partes que a gente precisa já realmente estudar especificamente, que são algumas partes muito difíceis, muitas notas, nota aguda, graves, você faz essa mudança, tem que sair do agudo, já ir rápido para o grave, então a gente acaba trabalhando específico para isso, né? Eu separo assim, eu começo o meu estudo com alguns exercícios, e aí eu vou para essa parte técnica do que eu preciso estudar e ao final eu faço os concertos. Mas sempre é muito bom lembrar que eu, no meu caso, eu sempre faço pausas entre isso. Porque não adianta você chegar, vou estudar 4 horas, aí vai estudar 4 horas direto.
Tudo bem, se você consegue, beleza. Mas eu prefiro estudar 40 minutos, 1 hora, paro 20 minutos, descanso, dá uma relaxada no lábio, aí vai, continua a outra parte, mais 40 minutos, 50, para mais 20. E é sempre bom também você não carregar o músculo, né? Você coloca muito esforço no músculo e acaba não... Você vai estudando, seu dia não vai rendendo. Para mim, eu tenho muito comigo, eu começo, estudo, aí faço uma pausa de 15 minutos, tomo água, e aí volto. Para mim, isso me ajuda muito, porque eu não chego no limite dos meus lábios, não chego no limite do corpo. Eu sempre tô, sabe, eu estudo até um pouco antes do limite, aí dou um descanso para o lábio, volto, continuo, estudo concerto, mas geralmente eu começo sempre com alguns exercícios para poder aquecer e movimentar os lábios mesmo, e já emendo nos meus exercícios diários. Às vezes eu tenho que estudar, estudo algum exercício de método, ou então algum exercício do próprio professor Will, que me ajudam. E a gente sabe qual é a nossa maior dificuldade, quais são as nossas dificuldades. Então, é sempre muito importante a gente saber o que trabalhar, né? A gente fala, pô, eu tenho um problema de trinado, ligadura, hoje eu vou trabalhar trinado. Beleza, amanhã você vai e trabalha ligadura. Porque é sempre bom estar revezando, né? Então, mas é muito importante a gente pensar realmente, né? Como a gente fazer os exercícios. Vou fazer dessa maneira que vai melhorar tal coisa. A gente precisa estar também, a gente precisa fazer os exercícios e saber para que aquele exercício está funcionando, vai funcionar para mim, né? Tipo, você senta e fala, vou fazer tal exercício para melhorar tal coisa. Porque essa conscientização é muito importante para a gente. A gente tem que saber o que a gente está, qual que é o nosso final, né? O que a gente quer fazer. E aí a gente estuda, por exemplo, eu tenho problema com staccato. Então, você tem que fazer alguns exercícios que ajude você no staccato. E aí você faz de um jeito, faz de outro, e faz várias variações. Essa questão de você saber o que você está trabalhando é muito importante, entendeu? Bacana, Johan. Nós temos duas perguntas. A primeira é do Marquinho. Ele escreveu aqui para mim no WhatsApp. Ele falou o seguinte: ele gostaria de saber como é o programa de pós-graduação na escola de música em Karlsruhe, se existe esse programa de pós-graduação e se há muitos trabalhos e pesquisas sendo desenvolvidos para o ensino de trompa. A pergunta do Marquinho, do Marco Aurélio. Então, Marquinho, vou ser bem sincero para você, eu não sou muito a par dessa informação, não saberia responder para você. Eu sei que tem, sim, um negócio de pós-graduação aqui, também questão de trabalhos e tal, mas eu não saberia te responder. Vou ficar devendo essa. Não sei se o Marquinho está aqui ainda, que ele tem aula no mestrado daqui a pouco. Você quer falar alguma coisa, Marquinho? Ou está respondido? Acho que o Marquinho teve que sair já. Johan, e tem uma outra pergunta aqui no chat. Acho que o pessoal está vendo você com a trompa aí, quer que você toque um pouquinho. É o Fábio. Bem-vindo, Fábio. Ele pergunta se você poderia dar algum exemplo de exercício de aquecimento que você faz, né, no seu dia a dia. Sim, posso. Tem um exercício que eu faço aqui, que é muito importante também. Você primeiro começar com o ar, e aí resolver na trompa. Vou demonstrar. Primeiro eu deixo o ar sair até achar o ponto que o lábio começa a vibrar e eu começo a deixar isso mais fluente e aí jogo frulato, faço com frulato a primeira vez, a segunda vez só ligado e a terceira vez notas separadas. Isso direto num ar só, sem respirar com força, não, respira normal.
tento usar bastante a trompa em Fá, porque é uma parte do instrumento que é maior, então é melhor para a gente poder realmente achar o centro das notas, a gente trabalhar essa parte, porque na hora de tocar si bemol fica muito mais fácil, porque você trabalha na trompa maior e quando vai tocar menor é mais fácil, e a trompa em Fá é complicado, então é sempre bom a gente estudar realmente na trompa em Fá, que é mais difícil, tentar fazer o mais leve possível. E aí eu faço de meio em meio tom, sempre em trompa em Fá, aí eu desço até o Dó oitava abaixo. E aí depois eu emendo num outro exercício. Também usando o frulato, o ligado, nessas duas partes, né? E fazendo um pouco de trilo, né? Uma maneira mais leve para realmente movimentar o lábio. Porque para a gente aquecer o lábio, a gente tem que movimentar ele. Então, ou começa com alguma escala, mas sem tocar forte, toca ali um mesopiano, um mesoforte, e tenta sentir realmente os seus lábios dentro do vocal. Por exemplo, na escala. Realmente sentindo aqui essa parte da boca, os lábios, a mudança de nota para nota e tentar conectar o máximo possível. E por isso que eu uso o frulato de primeiro, porque aí na hora que eu uso o frulato, eu vou ter que usar mais ar, porque eu vou ter que realmente encaixar o ar na maneira correta, e assim depois eu já faço a parte ligada, tentando realmente conectar uma nota a outra. Às vezes eu faço de 2/8 igual agora, ou eu faço de 1/8. E sempre também pensando não só no começo do exercício, como no final. Porque às vezes você faz o exercício bonito, você tenta fazer da melhor maneira, e no final você esquece da última nota, você larga ela. Tipo, ela não tem importância. Não, todas as notas têm importância. Então você faz. Aí você faz só com ar, e na hora de voltar, você finaliza essa nota. Como realmente estivesse finalizando uma frase. E tem que pensar que a gente vai usar essas artimanhas, esses exercícios que a gente faz, a gente vai usar depois na hora de tocar. Então a gente tem que estar sempre pensando na música realmente. Não é porque é só um exercício de aquecimento, um exercício técnico, a gente também tem que pensar, e com ele a gente vai fazer música também. Então é sempre bom também pensar no final, não só no começo, no final. Muito bacana, Johan. Foi muito legal que você demonstrou, ficou tudo assim muito, muito claro. Obrigado, Fábio, também pela pergunta. Johan, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a metodologia do professor Will. Claro que eu sei que isso é um assunto muito amplo, mas no sentido de quais são os métodos que o professor Will trabalha com a classe, quantas vezes você tem aula de trompa por semana, quantas vezes você ensaia com a pianista. São várias perguntas dentro de uma só, mas Sim, sim, dentro desse contexto da metodologia do professor Will Sanders, por favor. sim. Então, aqui a gente tem um professor assistente também, né? Então, são dois professores. O professor principal é o professor Will e tem o professor Pete, que é o assistente. No caso, o professor Will, a gente sempre tem uma aula individual, né? Que a gente vai trabalhar repertório, trecho orquestral, exercício que ele passa, ou até mesmo os exercícios dele, né? Então, a gente tem essa aula individual e também tem a aula de técnica, realmente, uma aula específica, que a gente faz em grupo pequeno de 3, 4 pessoas. Então, com o professor Will, são 2 aulas, uma individual, uma em grupo, que ele trabalha a técnica realmente, fazendo os exercícios com frulato, staccato, fazendo ligadura, glissando, realmente trabalhando toda a extensão da trompa.
E também temos a aula com o professor assistente, né, só de trechos orquestrais, realmente trabalhando os trechos orquestrais para audições, ou então concertos, né, que a gente precisa realizar. Então, durante a semana a gente teria 3 aulas de trompa, e aí tem a música de câmara com o piano, né, aula com a pianista com a repetidora, que é uma vez por semana. E fora isso, ainda com instrumento, a gente tem aula de música de câmara realmente com algum grupo, né? Seja ele de metais, quinteto, ou então duo, quarteto. Então, essa parte também musical aqui é muito intensa, né? Realmente é muito boa, né? A gente está sempre ali trabalhando, a gente já sai do exercício de técnica, vai para uma aula com piano, então a gente já utiliza aquilo, né? Realmente, a gente, o professor dá alguma dica assim, e fala, não, toca dessa maneira, faz isso e aquilo, e aí você já sai, já vai para aula com piano, já trabalha na aula com piano aquilo que você acabou de aprender. Então, isso é muito interessante, né? Essa intensidade, realmente, essa preocupação, realmente, com o instrumento que eles têm aqui, e sem não só a aula individual, né? Que nos ajuda, mas também com os exercícios técnicos, né? Porque o professor tem um livro, né, de exercícios que ele criou, né? Realmente, porque ele gosta muito de trabalhar em muitos pontos assim que ele olha que o aluno tem mais dificuldade, né? Tem muitos exercícios assim específicos para alguma coisa assim que ele tirou para realmente que possa ajudar o aluno, né? Muitas vezes o aluno tem algum problema na hora do ataque, o aluno vai tocar e trava, ele tem um exercício para isso, que ele começa com o ar e depois insere a língua, ele faz você entender para que é aquele exercício e como você pode usar esse exercício, sabe? Então, ele mostra para você, olha, esse exercício aqui você faz assim e vai melhorar isso. E muitas das vezes, assim, a gente faz exercício e a gente percebe na hora, assim, pô, era só isso, né? Mas a gente não percebe, a gente está tocando, e às vezes a gente não sabe o que está fazendo, não percebe, não para perceber isso, né? E o professor é muito importante nisso, né? E muitos exercícios dele, assim, são, sabe, você usa para tudo os exercícios, tanto que tem vários exercícios com frulato, ligado, glissando, staccato, e ele usa toda a extensão da trompa, tanto o agudo para o grave. Então, é muito importante também esse trabalho que ele tem, sabe? Às vezes algum aluno fala, professor, eu tenho uma dificuldade nisso e tal, e às vezes pode ser que ele não saiba na hora, ele tenta te ajudar, mas ele não sabe. Mas ele vai, no outro dia ele já vai aparecer com alguma coisa tentando te ajudar e fala, não, faz assim, toca desse jeito, tenta pensar de uma outra maneira, ou então tenta não pensar nisso, né? Ele fala, não, esquece tudo primeiro, só toca. Muito simples, chega, toca. Agora você vai e pensa no que está fazendo. Porque às vezes a gente acaba pensando demais naquilo que a gente está fazendo, sabe? Nesse exemplo que eu dei também no ataque, às vezes a gente pensa demais na língua, no ataque. Ah, eu quero que seja do melhor jeito possível. Não, tem que ser, não pode ser forte, não pode ser fraco, tem que ser daquele jeito. Você acaba pensando demais e acaba travando, acaba piorando a situação. Em vez de chegar, não, só toca. Normal, chega, toca, sem pensar demais. Depois você vai trabalhando. Então, essa questão que ele tem realmente de buscar o que o aluno está precisando, né? Ele vê que o aluno está com dificuldade, ele analisa, ele sempre é muito analisador, assim, né? Ele fica, quando está tocando, ele fica percebendo o que está acontecendo, o que está fazendo, e aí ele, às vezes, se acaba de tocar, ele fala, ah, muito bem, não sei o quê, mas o que você estava fazendo? O que você fez nessa passagem aqui com o ar? O que você trabalhou aqui? E às vezes a gente não sabe, a gente sai tocando só e não percebe o que a gente fez ali, ou então a maneira que a gente tocou. Ele fala, então agora você toca pensando. Aí você acaba tocando pensando, e isso começa a internalizar dentro de você, sabe? Aí você começa a prestar atenção nas coisas e começa a facilitar na hora de tocar, porque você tira o estresse de pensar demais, mas porque o negócio não é você pensar demais, você tem que saber pensar, o que pensar. Então, esse trabalho que ele faz com os alunos, realmente,
E já teve questões de um aluno chegar aqui para ele e não conseguir passar da nota Mi, o Mi no quarto espaço. Ali. Aí ele foi, trabalhou com o aluno. Hoje o aluno chega até o Dó 5. O aluno tem toda a extensão. Mas ele trabalhou. Às vezes pode ser um processo mais longo e mais duro, né? Mas se você está estudando com esse professor, você tem que acreditar nele. Foi a questão que eu falei de você, sabe, ter o contato com o professor e acreditar realmente naquilo que o professor está te passando. Então, é muito importante isso, entendeu? Legal, Johan, muito, muito bacana. Pessoal, infelizmente, está caminhando já para o final, né? Não quero abusar da boa vontade do Johan. Já são 10 horas da noite aí na Alemanha, né, Johan? Não é isso? Exato. E o dia, eu sei que é bastante corrido, e está sendo um bate-papo, nossa, muito, muito bom mesmo. Queria saber se alguém tem uma última pergunta para fazer ao Johan. Se alguém tiver, esse é o momento, por favor. Acho que não, eu acho que todos foram contemplados, né? Deu para a gente conversar sobre muita coisa, a metodologia do professor Will Sanders, como que está também a sua rotina, a sua vida aí na Alemanha, a questão da preparação para o ingresso na universidade também, né? Afinal, é uma das melhores do mundo, né? Sobretudo o ensino de trompa, que tem um dos melhores professores do mundo, que é o professor Will Sanders. Então, foi muito, muito bacana. Johan, te agradeço muito por você ter topado, por você ter aceitado o convite assim de imediato. E tenho certeza que hoje assim foi uma tarde aqui no Brasil e uma noite aí na Alemanha muito gratificante para nós. Obrigado, né, pelo seu esforço também de manter o compromisso com a gente, mesmo num horário já mais tarde aí na Alemanha. Foi assim incrível mesmo. Te agradeço bastante, Johan. Não, eu que agradeço a oportunidade aqui de estar podendo compartilhar aquilo também que eu venho aprendendo, né? Nessa vida de estudante que a gente sempre tem. Então, e é sempre bom também essa troca de informações, né? A gente também não é poder ver que não é um bicho também de 7 cabeças, né? Você estudar fora. Não, você tem que se preparar, ir atrás e fazer a prova. Não é um negócio, é impossível. Não, é só você ir atrás e se empenhar, né, naquilo que você está fazendo. E é sempre bom estar compartilhando essas informações também, com o pessoal novo e todos que estão dispostos a ouvir, né? Com certeza, Johan. É o que eu sempre falo aqui. Eu acredito fielmente que é bebendo de várias fontes que nós vamos construindo a nossa maneira de tocar, o nosso ato de pensar, que nós vamos realmente amadurecendo, né, como pessoas, como trompista, como músico, né, e isso é muito importante. Obrigado a todos pela presença. Sintam sempre convidados a participarem do projeto, tá bom? E um grande abraço, agora sim, uma boa noite para todo mundo. E obrigado mais uma vez, Johan. Abração. Isso, Igor, eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Abração.